além de ser meu aniversário, né, um grande presente de Deus me deu essa oportunidade, levando em conta que eu vim para essa igreja debaixo de um ato profético. Eu entrei nessa igreja por causa de um ato profético, e eu continuo nessa igreja por causa de um ato profético. E o dia que eu pus o pé nessa igreja a primeira vez, foi um dia muito especial para mim, porque era um dia que eu estava vendo um sonho da vida inteira que eu sonhei. E os personagens desse sonho estavam aqui. E cada vez que passa, eu vejo um personagem novo desse sonho que me segue uma grande eternidade. E eu apelidei, numa outra oportunidade, eu dou esse testemunho, como os valentes de Cristo. E eu vi esses valentes aqui. Mas hoje, eu venho pedir para Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale através de mim. Que tudo que eu diga aqui seja ligado nos céus. Que hoje eu quero falar sobre um tema que é um pouco delicado. Chama-se a questão de você não julgar o teu próximo. Próximo slide, por favor. Em Marcos capítulo 4, 24, diz assim: então lhe disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado. Olhe como é forte essa lei espiritual. Porque em Marcos ele está me dizendo o seguinte: se eu julgar o meu irmão, eu vou ser julgado com a mesma medida, e mais será acrescentado. Se eu julgar esse irmão com bondade, vai ser acrescentado bondade. Se eu julgar esse irmão com rigor, vai ser acrescentado rigor. Em Mateus 7:1 diz: não julgue, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com quem vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a mesma medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, se eu medir o meu irmão com a bondade do Espírito Santo, o Espírito Santo vai medir com a bondade. Se eu medir o meu irmão com a dureza de coração, eu vou ser medido com dureza de coração. E Lucas, ele completa isso, que ele diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Olha que tremendo. O que essas três situações estão me dizendo? Lucas está me dizendo o seguinte: perdoa o teu irmão, que as bênçãos vão chegar na vida de vocês. Julgue o teu irmão e não perdoe, e suas bênçãos serão enterradas. Então isso é uma das chaves espirituais muito forte. E eu costumo dizer assim: é fácil, irmãos. É fácil nós julgarmos as pessoas que são bem diferentes de nós. Aquelas pessoas que têm padrões e costumes que não são cristãos. Agora, as pessoas que pensam igual a nós já julgamos. Imagina aquela que é diferente, que é totalmente diferente. O quanto que nós temos que cuidar para que nossas bênçãos não sejam enterradas no altar.
enterradas. E essa palavra, ela já tem um tempo, mais de anos que eu tenho meditado nisso. E é uma coisa que eu venho tentando aplicar. E eu costumo dizer assim, eu tento me apegar a fatos. Quando alguém vem e fala, Fernando, eu quero que você se pronuncie a isso. Eu tento não julgar essa pessoa. Por mais que ela viva uma vida que eu não concorde, que eu não queira para a minha vida, que não estão dentro dos padrões cristãos. Porque se eu julgar esse irmão, está aqui. Uma das leis espirituais importantíssimo para abençoar ou para que venha castigo sobre a cabeça de vocês. Mas eu queria falar sobre alguém que não julga. E eu quero pegar um dos exemplos que eu já meditei, que é a mulher sírio-fenícia. Por gentileza, o próximo slide. Eu queria ler essa passagem que é bem conhecida dos irmãos. Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para uma região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia ou sírio-fenícia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, lhe respondeu a palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, mandaram... Perdão, meu irmão, deixa eu ler novamente aqui. Desculpa. Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia ou sírio-fenícia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu a palavra. Então os seus discípulos, aproximando, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E a mulher disse, em verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. E eu queria dizer um pouco sobre essa passagem, sobre os personagens, se vocês já meditaram ou não sei, mas eu queria meditar sobre um pouco sobre esses personagens. Primeiramente, nós temos uma multidão. E o engraçado é que quando eu li esse texto, a multidão não gritava para ela calar a boca como o cego Bartimeu. Vocês percebem isso? A multidão simplesmente diz o texto que ela não gritava, só a mulher gritava. Ninguém se levantava contra essa mulher. Existe também os outros personagens que são os apóstolos, que eu falo que eu costumo brincar na minha intimidade, esses alunos de Cristo no começo não eram muito fáceis, né? O que esses alunos estavam querendo dizer? Manda essa mulher embora. Manda ela embora. E tínhamos a postura de Cristo, batalhando por essa mulher. E tínhamos a mulher cananeia. Mas eu costumo dizer assim, por quê que os apóstolos queriam mandar ela embora? Eles conheciam ela. Em momento algum o texto diz o nome dela. Porque se ela fosse conhecida, teria falado provavelmente o nome dela. Porque ela era uma pessoa, pelo texto, eu meditando, eu subentendo que ela era uma pessoa que as pessoas tinham medo ou não queriam se indispor com ela. Por quê? Vejam bem, os apóstolos não conheciam elas para ter essa reação negativa, tipo assim, vai embora. Não, ele não sabia quem ela era, a pessoa, mas sabia o que ela representava. Sabe por quê?
Porque assim, imagine só, se eu tiver aqui com uma camiseta e uma imagem de Maria, vocês vão falar, esse irmão é católico. Se eu tiver aqui com uma roupa branca, talvez com uma gola mais aberta, ou em vez, vai ser, esse irmão é espírita. Se eu tiver aqui com um turbante, uns colares, alguma coisa mais chamativa, vai falar, esse irmão é do candomblé. Certo? Eles não conheciam ela. E isso para mim justifica por que as pessoas ficavam quietas com essa mulher. Porque elas tinham medo ou respeito. Ou os dois juntos, de repente. Próximo slide. E aqui eu fiz uma pesquisa de qual religião provável essa mulher seria. E aqui tá, eu coloquei o link da onde eu tirei essa informação, que é o historiadomundo.com.br. E as religiões mais conhecidas daquela época eram essas. A religião dos fenícios era proteísta e antropomórfica. O que é isso? Eles adoravam vários deuses e também adoravam deuses que tinham corpo de homem com cabeça de animal, ou cabeça de animal, ou o corpo de animal com cabeça de homem, né? Os fenícios conservavam seus antigos deuses tradicionais dos povos semitas, as que se dividiam terrestres e celestes, como todos os povos da Ásia Antiga. Assinala-se como um fato estranho que não deram maior importância às divindades do mar. Cada cidade tinha o seu deus, Baal, era o senhor deles. Associado muitas vezes a uma entidade feminina, Baalite, né? E Baal e Sidom era de Esmum, deus da saúde. Bíblos adoravam Adonis, deus da vegetação, cujo culto se associavam de Astarde, a caldeia Ester e a grega da Astéria, deuses bens terrestres, do amor e da primavera, da fecundidade e da alegria. E na cidade de Etiron se rendia-se aos cultos de Melcar e Tanite. Agora vem o porquê que eu acho que as pessoas tinham medo dessa mulher. Quando eu pesquisei sobre deuses, eu falo que assim, daquela época de Cristo, o culto mais nojento que existia era o culto a Baal. Para aplacar a ira dos deuses, sacrificavam-se animais e às vezes realizavam terríveis sacrifícios humanos. Queimava-se inclusive os próprios filhos. Em algumas ocasiões, 200 recém-nascidos foram lançados ao mesmo tempo ao fogo, enquanto as mães assistiam impassível ao sacrifício. Quando você lê um pouco sobre a religião dessa mulher, alguns estudos fora a Bíblia diz que o culto a Baal era uma coisa assim. Existiam dois formatos que os historiadores acham. Um com uma estátua de bronze, com ele com a mão aberta, onde se fazia uma fogueira debaixo dessa mão, até ela ficar incandescente, se jogava a criança viva nessa mão. Ou eles faziam jarros, colocavam as crianças vivas e jogavam dentro da fogueira de Baal. E eu pergunto para vocês, para os valentes de Cristo, como eu disse aqui, como que está o caminhar de vocês com Deus? Quem vocês seriam nesse cenário? Vocês seriam a pessoa que não vou me incomodar com essa mulher? Vocês seriam o apóstolo que despacha, vem cá, irmã, em nome de Jesus, você está abençoada, vai embora. Ou vocês seriam como Jesus Cristo? Eu me fiz essa pergunta inúmeras vezes. E eu já me encontrei nas duas, em ficando quieto e querendo despachar. Não sei vocês, o Espírito Santo manda eu perguntar isso a todos. Vejam vocês, façam análise com vocês. Mas vejam só como que é a lei espiritual. A Bíblia diz que essa mulher foi abençoada.
Já parou para pensar? Como que essa mulher foi abençoada? Eu tive uma experiência espiritual com uma pessoa, e ela é uma pessoa que tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. E ela me perguntou assim: por que Jesus Cristo trata as pessoas que não concordam com Ele, ou que têm padrão de vida diferente, ou que não concordam 100% com as questões sociais da Bíblia, como cachorrinhos? Hã? Aonde você leu isso na Bíblia? Ele vem nesse texto. E como que explica para um cara desse? Está no texto. Jesus Cristo dá um jeito de chamar a mulher, tratando ela, humilhando ela. Como que explica isso? Eu virei para esse irmão e disse assim: Cristo queria abençoar ela de todas as formas. Mas infelizmente, para uma pessoa ser abençoada, mesmo que não for cristão, ela tem que estar debaixo de uma autoridade cristã, ou uma lei de Deus. Que uma pessoa que vive um culto desse tem o que da lei de Deus? E ele me falou assim: eu não consigo entender. Eu não consigo entender aonde que está a lei de Deus em Cristo. Eu falei assim: veja bem, quando Cristo fala que Ele não veio no texto só para os judeus, Ele já estava orando por essa mulher. E é isso que eu acho que um crente, que um filho de Deus tem que fazer, seja lá quem for. Se você apagar o julgamento do teu coração, você vai ter sabedoria para responder, seja lá quem te perguntar. Porque quando Cristo começou a orar, a dizer que não, eu vim aqui não só para os que concordam comigo, para também para os que discordam. E esse rapaz me perguntou assim: mas aonde que está, que lei que essa mulher atendeu para ela poder ser abençoada? Quando Cristo começa a afrontar ela, Ele está dizendo mais ou menos assim: o teu forma de pensar, o que você faz, tudo que você faz, eu não concordo. Quando Ele diz: é-me lícito tirar da boca dos meus filhos para dar aos cachorrinhos no chão? Ou melhor, é lícito eu ajudar aquele que serve o meu inimigo? Mas aí então, ela entrou debaixo de uma bênção de Deus. Que a Bíblia diz: todo aquele que se humilhar nos pés do altar, Deus inclinará os seus ouvidos e atenderá, e ouvirá o seu clamor. No momento que ela vira para Cristo e fala: os cachorrinhos também comem da migalha que cai do altar. Ela quis dizer espiritualmente: eu sei quem eu servi, eu nego ao inimigo e me submeto à lei de Deus. E isso, ela conseguiu a sua bênção. E hoje, irmãos, num ato profético, eu queria dizer para vocês, eu não sei o que vocês planejaram para 2022, eu não sei se vocês estão numa luta espiritual, eu não sei se vocês estão com problema de saúde, eu não sei se vocês têm gente passando por questão de morte, não sei se vocês estão buscando espiritualidade, não sei se vocês estão buscando a salvação daqueles que pensam diferente de nós, mas hoje eu faço um convite a todos que me ouvem, todos que estão aqui. Entregue os seus problemas no pé do altar. Entregue os seus problemas no pé do altar. Se humilhem aos pés de Cristo, e Ele vai ouvir
as suas lamentações. E, como ato profético, eu queria deixar essa palavra, não só para aqueles que me ouvem, para aqueles que estão aqui. Eu queria deixar esse ato profético, pastor Saulo, para essa igreja. Pastora Sandra, para essa igreja. Em nome de Jesus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizere neste lugar. Porque escolhi santificar este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E em nome de Jesus, não sei o que passa no coração de vocês, não sei qual a batalha de luta de vocês, mas eu queria colocar um clamor, e debaixo dessa palavra, quem quiser entregar agora todos os seus problemas ao pé desse altar, eu chamo vocês, em nome de Jesus. Eu vou descer desse altar, porque aqui está a presença de Cristo. E quando começar a tocar esse louvor, eu não sou digno de estar aqui, porque aqui vai estar Cristo. E todo aquele que quiser vir aqui, quiser se ajoelhar, quiser ficar na cadeira, fique na liberdade do Espírito Santo. Por favor, irmão, solta o